aqui estamos, seja muito bem-vindo a este módulo de atendimento ao cliente. Então, só para retomar, o que nós falamos? Falamos a respeito de produto, né? Como poder contextualizar o teu produto para tu poder vender com muito mais propriedade e o que argumentar sobre o teu produto, né? Que partes de argumentação tu pode usar. Nós falamos também sobre prospecção, que é algo excepcional na vida da pessoa, levando em consideração que eu não falei, que eu não comentei, que para prospecção dar certo, ela tem que ter 2D. Nossa, que moderna que tu é, Paola. O pessoal já tá no 4D e tu 2D. Sim, 2D basicamente, que é dedicação e disciplina. Sem dedicação e sem disciplina, nada vai chegar a acontecer. Eu sei que no começo, muitas vezes, muitas pessoas desistem das vendas porque os nãos são algo que impactam muito negativamente a pessoa e ela fica paralisada. Deixa eu te dizer, um não nunca matou ninguém até hoje, né? O que é o grande desafio é tu entender por que tu levou um não e não levar para o lado pessoal, né? Trabalhar como profissional, ser maduro o suficiente para poder entender que a pessoa não está dizendo não para você, ela está dizendo não para o que tu está oferecendo para ela naquele momento. E é por isso que é importantíssimo a gente evitar efetivamente conflitos, né? Conflitos simples, do tipo, não vou comprar de você. Ah, é? E por quê? Conflitos simples, coisas que a pessoa sente que fica... Ai, ela tem que se justificar do porquê que ela não tá comprando de ti. Eu tenho uma dica excelente que eu sempre usei, porque quando eu ia nas lojas comprar alguma coisa e muitas vezes eu não gostava, eu me sentia mal por não querer comprar, porque eu não fui bem atendida. Quem tem que estar mal é a outra pessoa que me atendeu mal, né? Então hoje eu entendo que se eu for bem atendida eu vou comprar, se eu não for, eu não vou. Mas antigamente eu tinha essa questão de se a pessoa baixava o estoque pra mim provar e daí eu não gostei, eu ficava naquela, ai meu Deus do céu, como é que eu vou dizer pra ela, né? Porque a pessoa já tá com aquela cara de, né, de mal amada e tu fica com medo do vendedor, tu entende? Então assim, uma das sacadas pra gente não ficar com medo, tá? Aliás, não meter medo em ninguém pra pessoa não fugir da vossa pessoa e nunca mais querer te ver, é sorrir e consentir. A pessoa tá te dizendo que não gostou, que vai fazer outra coisa, que pegou a tua ideia e vai fazer com outra pessoa, daí tu vai fazer assim, que legal, que bom. E tu poderia me dizer o porquê, assim, digamos, tu não gostou da minha proposta, para eu poder afinar mais pra frente? Isso é ter maturidade, é deixar a pessoa escolher. Porque se caso ela não goste do resultado que ela procurou no teu concorrente, digamos, ela vai dizer, eu vou voltar lá falar com a Paola, eu vou voltar porque ela foi tão transparente comigo, ela foi tão, enfim, me deixou à vontade para escolher e tal, que eu vou voltar lá porque eu gostei dela. Então, evitar conflito nas vendas é basicamente isso, é a gente não ter que pressionar excessivamente a pessoa a ponto dela querer fugir da nossa frente de qualquer maneira, tá? Mas enfim, né, vamos agora dar sequência para o nosso terceiro módulo que fala sobre atendimento ao cliente. E o que eu aprendi nessa vida? Que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Basicamente, quando a gente fala sobre isso, tem vendedor que não entende. E como a motivação é a base do negócio de vendas, ele acha que no momento que ele fala rápido, que ele fala tudo, que ele fala bastante coisa, meu Deus do céu, que eu defendo todos os predicados do meu negócio, que a cliente vai comprar ou o cliente vai comprar, é ledo engano, né? Na verdade, não é assim que a coisa funciona. Basicamente, a gente tem que sentir o nosso cliente, depois a gente vai ver questão de perfil e tudo, mas sentindo o nosso cliente, criar um rapport com ele, que é uma conexão com ele, a ponto de tu poder falar no mesmo nível. Se ele fala mais rápido, tu fala mais rápido. Se ele cruza os braços, tu cruza os braços. Criar uma sintonia. É praticamente uma venda, é quase como se fosse uma dança. E daí, tá, ótimo. Só que como eu falei antes na técnica do empilhamento e que todo ser humano ele necessita ser ouvido na essência,
Quando tu ouvir o teu cliente, ele vai entender, não, realmente esse cara tá preocupado com o que eu tenho para dizer. Ele tá ouvindo, ele não tá só esperando a hora de falar. Porque tem muito vendedor que chega a cansar, a canseira na moléstia da pessoa, porque não espera. Ele não tá ouvindo. Na verdade, ele só tá esperando o momento dele falar, para poder defender o seu produto e tudo mais e tal. E não é certo, né, fazer isso. Então, minha gente, o ideal é a gente ouvir. Mais do que ouvir, é a gente ser um bom perguntador, né? Entender o que é a demanda daquele cliente, o que ele está esperando do teu produto. Saber fazer as perguntas certas e entender que é simples tu fazer uma venda quando tu ouve o que o teu cliente tem para dizer. Eu costumo orientar a minha equipe, tudo, que não fale nada antes de ouvir o que a pessoa tem para dizer. Que aplique ali um empilhamento, que entenda o porquê. Uma pergunta que eu sempre faço para o meu cliente, quando ele me recebe, eu digo, por que tu me recebeste? Qual foi a parte assim que tu mais achou interessante do meu trabalho? E daí ele vai dizer o que ele gostou. Daí tu tira o resto, esquece o resto. Não mostra nada até tu ouvir tudo que ele tem para dizer. Entende? Então isso é muito, muito importante. Não mostra nada até que tu ouça tudo que ele tem para dizer. Entende? Então, ouvir, perguntar, para saber o que ele quer de ti. O porquê que ele te recebeu. Se ele te recebeu, tá, ok, às vezes é porque é amigo, é porque é conhecido, é porque é próximo, né? Por isso que ele tá te recebendo. Mas, se tu quer levar esse negócio de vendas a sério, tu vai ter que conversar com pessoas que não te conhecem. E se elas vão te receber por algum motivo, é pelo teu entusiasmo, é pelo conhecimento que tu teve do teu produto no primeiro momento, é o que foi, qual o grande motivo da pessoa te receber de braços abertos na casa dela ou na empresa dela para poder ouvir o que tu tens para dizer. Fale o que ela quer ouvir. Fale só o que o teu cliente quer ouvir. Entende? Não precisa explicar da rebimboca, da parafuseta, nananá, nananá. Foca no que a pessoa quer ouvir. Se é uma pessoa que, será, é um lobo, tá? Que tem um perfil muito mais analista, daí talvez ele queira mais características, mais dados, mais informações, números a respeito do teu negócio, a respeito do teu produto, tá? Mas se for um tubarão, ele não quer saber, ele só quer saber qual é o benefício, o que aquilo vai fazer de bom para ele. Ele não tá nem um pouco preocupado no restante, muito menos nos dados. Tu entende? Então, se tu conseguir perceber, e nós vamos estudar sobre isso agora, para poder encaixar o teu cliente no perfil ideal e tu ter essa consciência, é muito importante ouvir para poder dar o feedback. E a negociação ser muito mais objetiva, tu entende? Objetiva no sentido de resultado, não que ela seja menos conversada, que depende do perfil. Se for um gato, por exemplo, o teu cliente, ele é aquele que gosta de tomar um café, é aquele que gosta de conversar, é aquele que vai adorar que tu faça um empilhamento completo com ele vai chamar o chefe, ou vai chamar um colega, ou vem cá, vem junto comigo pra gente conversar com a fulana, porque ela quer me propor um negócio X. Ele sempre vai pensar no que é melhor para o grupo. Então, vamos lá, vamos para os perfis então, gente. Basicamente, o perfil do ser humano é dividido em 4. E, enfim, as ferramentas de coaching, ferramentas de PNL e tudo mais e tal, que abrange esse conhecimento humano, entre outras ciências, colocou em animais, né? Que é pra gente poder visualizar e decorar. O gato é aquele que o grande verbo dele é o fazer junto. É aquela pessoa que sempre pensa no outro, que é uma pessoa muito bem relacionada, normalmente é uma pessoa muito comunicativa, é uma pessoa que gosta de estar no meio de pessoas, é aquela pessoa que faz as coisas acontecerem, ela consegue engajar o povo nas suas ideias, nas suas convicções, é tudo isso. Um gato, ele tem características muito positivas e muito bacanas, assim, de grandes líderes. E o que eu sempre digo,
O nosso maior predicado é o nosso maior ponto a melhorar, sempre. Consequentemente, se é uma pessoa que ela é de pessoas, ela tem a tendência a funcionar mediante a aprovação social. Então, se ela se desagrada com alguém, pá, ela se sente muito mal, daí ela não consegue mais continuar, e daí ela fica magoada com muita facilidade, é uma pessoa extremamente sensível e que, né, tu tem que ter dedos às vezes para poder falar com ela. Enfim, eu botei aqui, né? Ela requer muita segurança na hora de fazer, de tomar qualquer decisão. Ela precisa muitas vezes de alguém que vá lá e ó, valide ela para ela conseguir dar a volta nas ideias que ela tem, né? E como ela é muito coração, né? Muito sensível, as pessoas acabam meio que ludibriando ela, assim, né? De algumas maneiras, no sentido dela querer ajudar e acabar se prejudicando, tá? Então, todo ponto positivo também é um ponto de melhoria. O tubarão. O verbo do tubarão é fazer rápido. É aquela pessoa que pensou na ideia, pronto, ela já está em execução. Ela é uma pessoa que põe na mão dela qualquer coisa. Nesta life, põe na mão de um tubarão que tu pode ter certeza que vai acontecer. Não necessariamente que vai acontecer da melhor maneira, mas da maneira mais rápida possível. O tubarão tem essa característica. O tubarão, muitos, aliás, grandes líderes têm a característica de ser um tubarão, porque eles são rápidos, eles movem, eles são motivados, eles sabem o que tem que fazer, não têm medo de arriscar, simplesmente são os mais arrojados, consequentemente são os que mais erram, mas também podem ser aqueles que mais acertam também. Normalmente, o grande desafio e o ponto de melhoria de um tubarão é que ele é meio autocrata, né? Então, como ele toma as decisões muito rápido, ele acaba não pedindo a opinião muito das pessoas. Isso, né, num time é um grande desafio. Vamos lá para a águia. A águia, o verbo da águia é fazer diferente. É aquela pessoa que ela tem a tendência a ser visionária. É aquela que consegue antecipar o futuro de uma maneira muito criativa. É aquela pessoa que tu dá uma ideia, ela, mas a gente poderia fazer X, a gente podia fazer Y. É aquela pessoa que para planejar uma ideia é ótima. Consequentemente, se ela é uma pessoa que ela pensa em tudo, ela sonha muito, ela é uma pessoa meio que viaja um pouco na maionese, né? O que acontece? O grande ponto de melhorar é que sonha-se muito, executa-se pouco, né? Porque ela fica pensando, ai, poderia ser assim, poderia ser assado, e não conclui muitas coisas, né? Também pode ser um ponto de melhoria da águia. Mas ela tem essa questão de expansão mental que a maioria dos seres não tem. E, por último e não menos importante, o lobo. O lobo é aquele analista, a pessoa que foca em dados, a pessoa que tem informações, assim, que quer informação. Ela quer informação porque ela não quer dar um passo em falso, né? É aquela que tem todos os números, ela é totalmente organizada, é uma pessoa que, assim, ó, tu quer que fique tudo o mais perfeito, organizado possível? Larga na mão de um lobo. Vai fazer um evento, vai fazer uma palestra, vai fazer enfim, qualquer coisa que tu queira que saia no script, põe na mão do lobo. O grande desafio do lobo é o seguinte, ó, tem um desafio com mudanças, é uma pessoa que não trabalha com improviso, o improviso deixa um lobo extremamente nervoso, não funciona bem, ele não funciona sob pressão, entende? E acaba que como ele pensa, analisa, é o contrário do tubarão, ele não executa muita coisa, né? Por medo de não sair perfeito. Então, são esses os 4 perfis que mais ou menos a gente se encaixa. E como eu sou muito gente boa, muito querida, vou deixar aqui o teste para tu descobrir qual é o teu perfil. Os percentuais, eles variam e tudo mais, né? Variam bastante, eles podem fazer várias conjunções, né? Eu posso ser mais gato, um pouco lobo, enfim, né? Eles vão se misturando. Tem um que sempre vai se sobressair, né? Que é aquele que a gente normalmente tem mais atenção. Se por acaso tu tem uma característica muito, muito vibrante, muito forte e que tu não, eu queria ser um pouco menos gato, né? Eu queria ser um pouco mais tubarão, por exemplo, mais ação, mais tomar as decisões sozinho e tudo mais.
Neste teste, tu vai ver as características e os pontos de melhoria de cada um desses animaizinhos, dos perfis. Foca nas características daquele animal que tu queres te parecer. Força algumas atitudes que a gente costuma dizer no meu trabalho, né? Finge que tá que fica. Uma hora, né, de tanto tu trabalhar teu cérebro e fazer aquelas atividades repetidamente, vai acontecer. A gente sabe que qualquer hábito, se repetido, pode ser mudado, ou pode ser melhorado, né? Ou pode ser inserido, né? Então, muito bem, é só pegar lá as características que tu vais ter bastante domínio em cima dessa. É bem tranquilo, é só tu realmente focar aqui nos animaizinhos que vai dar tudo certo, tá bom? Beleza. Então, depois disso, tu vais sentir o teu cliente. Tu vai perceber qual é o perfil. O gato é mais expansivo e tal, gosta de abraçada, e tu já sabe mais ou menos. O tubarão é aquele que é uma pessoa rápida. Eu nunca me esqueço, fui fazer uma entrevista de emprego uma vez, uma entrevista de trabalho, e o gestor, ele vinha estalando os dedos assim, sabe? Falando rápido com as pessoas. Então, certo que ele era um baita de um tubarão. E se a pessoa é aquela pessoa até que se veste diferente, que ela é alternativa e tal, tu pode ter certeza que ela vai para um lado de águia. E lobo é aquela pessoa que vai te pedir informação, vai te fazer pergunta, vai te fazer pergunta, daí tu vai saber o que e como tu tem que lidar com esse tipo de perfil, tá? Já falei anteriormente, isso é muito importante. Ouvir na essência, não ter pressa para poder impor o teu ritmo naquela conversa. Tu tens que sentir teu cliente e fazer ele, tu entrar no ritmo dele. Entende? Isso é muito importante. Senão a venda não acontece. Se não acontecer um rapport, né, a venda não vai acontecer, certo? E também não adianta o cliente estar com pressa e tu querer explanar e tudo mais. É isso. São ritmos. Tu tem que entrar no ritmo do teu cliente, né? Se ele fala de um jeito, tenta falar parecido. Se ele fala mais animado, tenta falar mais animado. Se ele fala rápido, fale mais rápido. Se ele é mais tranquilo, fale de maneira mais tranquila, porque daí o cérebro dele vai receber a tua informação com muito mais tranquilidade. Entende? Então, sente, vai sentindo o teu cliente, tá? Entenderam essa parte? Gato, tubarão, lobo. Esse aqui é o básico do básico pra gente poder se entender e entender o cliente. Faça um teste, tá? E daí, a gente vai continuar aqui na questão do atendimento ao cliente, e tem várias questões aqui que já parte para a parte de argumentação, tá? Todo negócio, gente, todo negócio ele tem as suas peculiaridades, tá? Todo negócio ele vai sempre ter as mesmas objeções. Se tu estudar bem o produto e conforme tu vai criando experiência dentro do teu métier, tu vais perceber que sempre são as mesmas dúvidas. Então, sabe, pensa em todas as dúvidas que esse cliente pode ter, enumera essas dúvidas, coloca no papel e decora essas objeções. Decora as objeções. E claro, existe uma técnica muito bacana, que também eu vou citar alguns livros aqui no final, que são muito bons e que me ajudaram muito a desenvolver a minha qualidade da minha venda efetivamente, que é aquela questão das objeções. Ai, me perdi na ideia. Fiquei preocupada com o carro que estava passando. Bom, então,
Decore as objeções, né? Sempre vão ser as mesmas. Modele com autenticidade. Eu estava ouvindo uma live do Dr. Ítalo Marcilli, que ele é incrível, ele é a realidade nua e crua, assim, é muito bom os vídeos dele, e ele falava sobre cópia. E daí a gente fica tentando a vida inteira criar algo mega autêntico e que quer fugir, ser diferente de tudo que já existe, o que é impossível. E eu concordei em gênero, número e grau com o que ele falou. Copia. Copia. Pega o benchmark, copia o que esse cliente, esse teu concorrente faz de melhor. Que daí tu vai conseguir, com o tempo, aplicando essas técnicas que tu vê como ele faz, tu vai criando a tua autenticidade. Mas tu tem que modelar alguém de sucesso. Tem que copiar na cara dura mesmo. Modelar é copiar, sabe? É fazer o que aquela pessoa faz, é conduzir como ela conduz, é falar do jeito que ela fala, é ler os mesmos livros, é poder fazer esse exercício mental para ter esse retorno, tá? Com a autenticidade mais pra frente. Por que isso? Por quê? A gente não pode copiar a vida inteira. Simplesmente porque tu não vai conseguir sustentar a vida inteira um personagem. A autenticidade no nosso negócio, na nossa vida, ela faz com que tu consiga ser mais feliz, porque uma hora a máscara cai. E daí as pessoas dizem, nossa, mas a fulana era de tal jeito, ou a empresa era com tal cara, e daqui a pouco já... Isso faz com que a gente perca também credibilidade, né? Então é é uma sacada muito importante trabalhar com autenticidade, mas começar copiando para poder chegar à tua autenticidade e melhorar aquele modelo, né? É copiar para poder fazer melhor. Essa é que é a ideia. Focar nos benefícios do teu produto, né? Conforme nós falamos, por mais que os perfis eles variem, focar nos benefícios é algo que é extremamente importante para poder atender melhor esse nosso cliente. Ganha-ganha, esse aqui é incrível. Na verdade, o ganha-ganha é algo que eu aprendi muito nova, tá? Enfim, é engraçado, porque quando eu tinha 18 anos, eu tirei a carteira de motorista e fui comprar um carro. O meu vendedor, ele chamava Dionísio. Não esqueço nunca, porque foi o primeiro carro que eu efetivamente consegui comprar. E daí eu aprendi na minha casa que negociação era eu ganhar 100%, porque é assim que meu pai negocia. E daí eu fui lá porque eu quero a gasolina, porque eu quero os documentos, porque eu quero também o rádio, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. E cheia de razão. 18 anos, aprendi em casa e só estava repetindo o que eu aprendi. E daí o vendedor chegou e falou para mim, Paola, deixa eu te explicar uma coisa. Eu vivo disso. Não é que eu não queira te dar todas essas coisas que tu tá me pedindo, não é isso. A questão é que se eu te der, eu não vou ter retorno nenhum. A margem do que eu comprei pro que eu vendi não faz sentido para mim, daí eu não vou poder te vender. Tudo bem para ti assim? Porque eu não tenho como te atender nessa demanda. Daí, minha querida, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Mesmo assim, eu saí bufando e brava. E quando eu cheguei em casa, eu fui tomada pela vergonha, porque na verdade é a mais pura verdade, né? O cara foi mega sincero comigo e foi ali que eu consegui entender que um negócio ele tem que ter um ganha-ganha. Só que eu vou te dizer, se tu for a Paola lá com 18 anos na hora de negociar, e se teu cliente for a Paola de 18 anos que tá querendo tirar até tuas calças, procura ser como Dionísio. Fale com sinceridade, entende? Não ter medo de perder, tá? Ele não teve medo de perder, até porque ele iria perder se ele me vendesse. Ele poderia vender para outra pessoa. Claro que ele perderia a venda naquele momento, mas ele iria achar um outro cliente que também teria o potencial de compra, entende? Então a questão é a seguinte, nós temos que pensar no cliente, o que é melhor para ele, né? O que é melhor para ele e também o que é melhor para nós, saber até onde a gente pode ir, entende? Ter a consciência de que isso é um negócio, todo mundo tem que ganhar, tu não tem que tirar até as minhas calças, só que ele vai tirar se tu deixar, entende? Ele vai e ele sente, como eu falei antes, cliente é que nem cachorro que sente o cheiro do medo nas mãos da pessoa, daí ataca.
Tu entende? Nós somos assim. Se a gente acha uma brecha de negociação, a gente monta em cima. A gente pressiona, a gente aperta. Porque a gente sente que a pessoa, ela tá frouxa. Tu entende? Então, não seja frouxo. Não seja frouxo, meu querido. Que com certeza os teus negócios vão ser muito melhores. Não tenha medo de perder. Depois a gente vai falar também umas outras técnicas que controlam a ansiedade também na hora da venda e que são argumentações poderosíssimas para o fechamento, para a paulada na mesa efetivamente, mas a questão principal é essa, sabe? Controlar a tua ansiedade na hora da tua venda. Não oferecer tudo que tu tem pro cliente de cara, porque senão fica até sem graça. É que nem quando lá na escola tu tava lá gostando de um menininho ou de uma menininha e daí ela tá apaixonada por ti, ele tá apaixonado por ti. Tu dá valor? Tu quer aquele que não te quer. A vida é assim, amor, desculpa te dizer. Então, portanto, controla a ansiedade, não dá tudo que tu tem. Senão, depois tu não vai ter com que negociar, não vai ser uma negociação, na verdade, né? E desconto dado é direito adquirido. Quando a pessoa uma vez ganha, ela vai querer forever and never. E daí tu tá lascado, meu querido, tá? Saber até onde tu pode ir, ser malandro sincero, que o malandro sincero é esse nosso querido Dionísio. Ser malandro sincero do tipo, eu tô fazendo uma jogada contigo, tá? Tô fazendo uma jogada contigo, só que eu tô sendo muito franco. Eu quero que tu compre, só que eu não posso te dar tudo que tu tá pedindo. Se não foge da minha alçada, eu não vou conseguir, não vai servir pra nada essa negociação. Nem pra mim, não. Pra mim vai servir, né? Como cliente serviria, mas pro vendedor daí não é vantagem. Entende? Então assim, ó, saber se posicionar, não ter medo do cliente, sabe? Não ter medo de perder aquele cliente. Não precisa chutar o balde também, né? Enfim, com arrogância. Mas não ter medo de perder. Porque se tu é um abençoado, um vendedor que levou em consideração a minha meta estratégica 3x, jamais tu vai ficar sem cliente. Se tu prospectar, tu vai poder trabalhar de maneira mais tranquila, não tendo que meter pressão na vida de ninguém. Aí é que eu se refiro. Aí é que eu se refiro, tá? Então, retomando aqui, esses são algumas das técnicas, algumas das questões que eu acho importante para poder lidar com o cliente, né, no momento da negociação, né, no momento de entender o cliente e tudo mais. E agora nós vamos para o próximo bloco. Agora nós vamos voltar com técnica de venda. Nós vamos agora dar a paulada na mesa, porque nós não somos palhaço. A gente não é obrigado a ficar mostrando produto e não vendendo, a mostrando ideia e super motivada e as pessoas não comprarem. Chega dessa palhaçada, tá? Te aguardo no próximo módulo.